Salve galera, e aí? Tudo bem com vocês? Daniel Brown falando. Eu vou falar um pouquinho mais baixo aqui porque eu tô na varanda, né? Não tô nem em casa. Então, até respeitar os vizinhos aí que são quase. Né? A gente tá falando, acho que é quase meia-noite, né? Meia-noite de sexta para sábado, estamos quase no dia 11 de março. Vocês vão estar, né, vão estar acompanhando, vendo esse vídeo aqui, esse conteúdo, no dia 11 de março, seja de madrugada, de manhã, enfim. Conteúdo para te falar aqui um pouquinho sobre Luiz Castro, ainda mais. Falar um pouco sobre Eduardo, tá, que treinou hoje no Botafogo, está próximo do seu retorno, pode inclusive ser relacionado nessa próxima partida do Botafogo e falar da confirmação, na verdade, não só da confirmação do jogo entre o Botafogo e o Brasiliense num determinado lugar, mas também falar sobre o cronograma do Botafogo, até porque a gente não atualizou isso nos últimos vídeos, tá legal? Antes, né, de começar aqui o nosso conteúdo, vou pedir para você se inscrever aqui no canal. A gente está com quase 86.700 inscritos. A meta é até o fim do mês a gente bater 87 mil inscritos. E, cara, despedir de maneira, assim, solidária e de maneira muito triste do Marcão, do Raiz Alvinegra. Ele que infelizmente faleceu ontem. O Marcão, há algumas semanas, alguns meses, ele já vinha lutando contra um câncer, né? E, enfim, a gente tentou arrecadar fundos para ele tentar realizar o tratamento, tentar realizar, fazer exames, mas infelizmente não foi possível salvar esse cara que é um dos pioneiros da nossa mídia independente, da nossa cobertura do Botafogo, desse acompanhamento do Botafogo. Enfim, é um cara que deixa saudade, é um cara com quem eu já tive a honra de participar de lives lá no canal dele. E é isso. Só desejo que ele esteja em paz lá no céu, que ele nos guie aqui e dê muitas energias boas ao Botafogo e forças aos amigos e familiares. Tá legal? Bom, gente, o negócio é o seguinte. Primeiro falando um pouquinho sobre o Luiz Castro. Tá legal? Eu li muitos comentários e eu queria agradecer bastante porque a maioria dos comentários que eu vi de discordâncias ao meu posicionamento, eu quero que o Luiz Castro seja demitido. Claro, isso não tem nada a ver com quem vai entrar, tá? Isso é outra coisa. E isso também é coerente. Pô, Brown, se ele vai sair, quem é que vai entrar? Claro que isso é uma pergunta justa a se fazer. Mas eu não acho que o Luiz Castro ainda tem capacidade, né? Ainda tem condição de comandar a equipe do Botafogo no clima que se está, né? No aspecto do intracampo, no aspecto da organização e no aspecto do relacionamento, tá? Mas agora, eu queria agradecer porque todos que discordaram foram muito educados, puxaram pontos interessantes, puxaram debates legais, não teve xingamento, não teve deboche, não teve levantamento de você tá com interesse em não sei o que pela demissão do cara. E, assim, isso é uma parada que me magoa, me machuca muito. Se tem um dos motivos por eu não fazer mais lives com a mesma frequência é justamente esse, de você ter que ler que uma opinião sua é um interesse e tal, ou seja, é meio que você duvidar do caráter da pessoa, e na verdade é só uma discordância, você pode ter uma opinião e posso ter outra. Eu quero que o Luiz Castro seja demitido, eu não acho que ele é o único problema, mas eu acho que ele é um dos. E tem gente que acha que não, e tudo bem. Tem gente que acha que o problema está no time, o problema está no Textor, o problema está em outros fatores e que o Luiz Castro confia no Luiz Castro para o Campeonato Brasileiro. Eu discordo, eu não confio. Mas, enfim, teve até um rapaz que comentou aí que o Castro não teve a estrutura necessária, ele não teve o tempo necessário de pré-temporada, ele não teve os reforços que o John Textor prometeu. Tudo isso eu até concordo. Mas a gente está falando, cara, de um aproveitamento de menos de 50%. A gente está falando de 23 vitórias e 21 derrotas no comando técnico do Botafogo. Dentre elas, está falando de derrotas para Avaí, Goiás, Cuiabá dentro de casa. Quando o Botafogo é amarrado, né? Quando o adversário estuda bem os mecanismos do Botafogo, o Botafogo não consegue sair dessa arapuca, dessa armadilha. Ele é um cara que ele não consegue, até um determinado momento no ano passado, ele não abriu mão das convicções dele, e aí quando ele abriu, os resultados começaram a aparecer. E esse ano parece que o Botafogo tá, assim, pobre de ideias ofensivas, sabe? Mesmo que não tenha pré-temporada e tudo mais, eu acho que existem alguns parâmetros que fazem a gente olhar para o trabalho do Luiz Castro, e não é a questão do estilo de jogo, né? Enfim,
é muito a questão dos mecanismos. Para mim, são as estratégias que ele adota para fazer o time ser criativo no corredor central, né, dinamismo de movimentações de jogadores para fazer o Botafogo render. Eu acho que ele é um cara muito do centro do futebol europeu, da escola europeia, da escola portuguesa, e isso faz ele não abrir mão de algumas convicções para fazer o time jogar de uma certa maneira. Enfim, e para mim não tem que continuar, sabe? Entendo muito quem acha que no Campeonato Brasileiro as coisas podem melhorar, mas eu não tenho essa convicção. Acho que o trabalho ofensivo é muito pobre para um cara que ganha 1,5 milhão, né? A gente sempre cita aquela questão, o Botafogo, a maioria dos jogos que o Botafogo venceu nos últimos meses foi bolando uma estratégia referente ao erro adversário, e se for para bolar uma estratégia no erro do adversário, acho que não precisa de uma comissão técnica de 1,5 milhão. Né? O próprio Anderson fazia isso, outros treinadores que passaram pelo Botafogo faziam isso. O próprio Textor disse que demitiu o Anderson porque ele não conseguia enxergar uma maneira de jogar do Botafogo, coisa que eles não conseguem enxergar também no Castro, então acaba ficando 2 pesos, 2 medidas, e eu acho que não faz sentido. A única coisa que me faz, eu não vou dizer que eu concordo, tá? Mas que me leva a entender um pouco o lado do clube, para manter o Castro para o Botafogo Brasiliense, é o fato de, se o Castro for demitido hoje, quem comanda o Botafogo Brasiliense, o time do Botafogo, é o Lúcio Flávio. Aí eu até entendo um pouco, mas o ambiente não tá legal, sabe? O ambiente não tá maneiro, não tá bacana. O aspecto do campo e o ambiente, tá? Não tão legais. A gente continua falando aqui sobre o Eduardo, tá? Eduardo pode voltar, pelo menos para a relação, para ficar no banco na partida entre Botafogo e Brasiliense. Isso é muito interessante, muito importante. Eu espero também que a volta dele não esteja sendo acelerada, que ele esteja 100% apto para jogar. É um cara muito importante, titular absoluto do Botafogo, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, tá? E para continuar o nosso papo aqui, a gente fala aqui um pouquinho também do organograma do Botafogo. Esse fim de semana, graças a Deus, não tem jogo, mas fica um pouco mais tranquilo. No dia 15 de março, tá? 8 da noite, Botafogo e Brasiliense em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo, com transmissão da Prime Video, tá legal? E aí no dia 18, sábado, o Botafogo enfrenta a Portuguesa pelo primeiro jogo da semifinal da Taça Rio, no Luso Brasileiro com o mando da Portuguesa, ou seja, transmissão da Band Esportes, tá? E aí no outro fim de semana, dia 26 de março, cai num domingo, teremos Botafogo e Portuguesa em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, com transmissão da Cazé TV. Beleza? E aí depois, ali entre os dias 2 e 9 de abril, se eu não me engano, teremos as finais, né, da Taça Rio. Se o Botafogo passar a Portuguesa, o Botafogo não vence a Portuguesa há 4 anos, o Botafogo enfrenta ou Nova Iguaçu ou Audax, beleza? Então esse é o organograma do Botafogo, que inclusive agora no fim do mês de março vai conhecer o seu grupo da Sul-Americana. Teremos também, a partir do início de abril, tudo mais, mês de abril, o conhecimento do possível adversário do Botafogo na terceira fase. Para isso, tem que ganhar do Brasiliense, num jogo muito difícil, tá? E teremos também no início de abril, ali no mês de abril, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, dentro do Newton Santos, se o Newton Santos já estiver disponível em relação ao gramado sintético, beleza? Um abraço, rapaziada. Voltamos depois para falar mais um pouquinho sobre esse time do Brasiliense, novidades sobre o Castro, mais debates. E, porra, fiquei feliz, cara. Continuem assim, né? Pô, trocando ideia, discordando, concordando, mas, pô, com toda a educação do mundo. Eu fiquei muito feliz de ler os comentários e não ler nenhum xingamento, nenhum ataque, nenhuma ofensa, nenhuma acusação bizarra. É isso que eu quero. Eu quero interagir com vocês. Eu não quero que vocês concordem comigo. Eu até gosto que vocês discordem. Mas, pô, trocando ideia, sabe? É isso. Tamo junto.